Dória não tá nem aí. Dória não tá nem aí. Porque se processar o governo, ele não vai perder um centavo. O dinheiro é público, do mesmo jeito. Então, é o povo que tinha que se conscientizar. Pera aí, nós estamos colocando para governar o estado e a cidade de São Paulo um governo que só está fazendo maquiagem. O governo do PSDB só faz a capa. A infraestrutura ele não está nem aí. Será que não está errado isso? Aí, Vander Garrido pergunta, Léo, você é a favor da Lava Jato, sim ou não? Vander, provavelmente você é novo aqui no canal, deve ser sua primeira vez aqui. Deixa eu te falar a minha visão a respeito da Lava Jato. Em 2013, por volta de 2013, o Brasil começou a sofrer uma influência dos Estados Unidos, logo após o Brasil ter descoberto o pré-sal. São 3 fatores importantíssimos, tá, Vander, que o brasileiro precisa observar que foram fatores determinantes na mudança da conjuntura política e econômica do Brasil. Um fator foi Dilma não ter aceito o genocídio de Israel. Vocês lembram, inclusive, que o primeiro-ministro de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Na sequência, Dilma prometeu começar a negociar com a China diretamente em real, tirando o dólar da negociação. E além dessas 2 coisas, o Brasil encontrou o pré-sal. Esses 3 fatores fizeram o Brasil se tornar um país muito desejado pelos Estados Unidos e por Israel, e fizeram o PT como um inimigo dos Estados Unidos e de Israel. São 3 fatores importantíssimos que começam a explicar a situação de 2013. Em 2013, Vander, várias agências de comunicação na internet começaram a agitar protestos populares. Essas agências elas podiam falar mentiras. Essas mentiras foram espalhando no Brasil. Lulinha é dono da Friboi, Lulinha é dono da Oi. Todas essas mentiras começaram a causar uma revolta no povo brasileiro. Junto com as agências falando mentiras, a gente teve os canais oficiais patrocinados pelo mesmo grupo financeiro falando constantemente que o Brasil estava vivendo a maior crise da sua história. Esse bombardeamento de informação a respeito da crise fez o brasileiro ter medo de comprar. Aos poucos o brasileiro parou de comprar, parou de empreender. Junto com o trabalho das agências de fake news e de agências que estavam despertando a revolta popular, mais o trabalho das emissoras de televisão, a economia começou a cair. No mesmo momento, a Operação Lava Jato começou a trabalhar com foco no governo em questão, usando o argumento da corrupção para destruir a nossa indústria, usando o argumento da corrupção para criar na cabeça do brasileiro a ideia de que a Petrobras tinha que ser privatizada, que o pré-sal tinha que ser privatizado. A opinião que eu tenho, Vander Garrido, a respeito da Operação Lava Jato é que ela nunca foi uma luta contra a corrupção. É que ela foi, na verdade, uma operação comandada de fora do Brasil com a finalidade de tirar a nossa competitividade industrial, tanto é que ela conseguiu. Basta lembrar que a Operação Lava Jato foi suficiente para quebrar a indústria nacional, a Operação Lava Jato foi suficiente para causar o maior desemprego da história do Brasil, e hoje nós temos um Brasil com a indústria quebrada, um Brasil que está se reposicionando geopoliticamente no sentido de produzir rural, ou seja, lembra lá na escola, quando a gente estuda que normalmente os produtores de matéria-prima são os países subdesenvolvidos que têm o pior posicionamento, já os produtores de industrializados estão melhores? Pois é, destruíram a nossa indústria e colocaram o Brasil de novo como produtor de matéria-prima. Então hoje nós temos uma situação de altíssimo desemprego, as pessoas estão ganhando menos do que antes, o Brasil está completamente quebrado, com uma revolta social gigantesca. E uma coisa que nós precisamos admitir, por mais que você não goste do Lula, por mais que você tenha a ideia de que o Lula tinha que ser preso de qualquer maneira, porque ele roubou, né? Ah, o Lula roubou. Mas prova, não interessa, eu não preciso de provas, ele roubou. A Operação Lava Jato teve a finalidade de tirar da possibilidade de chegar ao poder os grupos que eram contra privatizações. A Operação Lava Jato teve a finalidade de tirar do poder os grupos que eram a favor de um Brasil soberano e industrializado. Por quê? Porque agora Estados Unidos, Israel e outros países desenvolvidos garantiram fornecedor de matéria-prima, garantiram que o Brasil não vai ser mais concorrente internacional, garantiram esse Brasil quebrado que a gente tem hoje, esse Brasil onde eles podem buscar matéria-prima baratinha.
Esse Brasil que cogita a possibilidade de comprar filtro na mão de Israel. Aí você me pergunta, Léo, você é a favor da Lava Jato, sim ou não? Eu sou a favor de todas as pessoas envolvidas na Lava Jato julgadas e condenadas à morte por fuzilamento. Porque isso, para mim, é uma guerra que o Brasil perdeu de forma não convencional. Essa é a posição que eu tenho a favor da Lava Jato. Todas as pessoas envolvidas nessa destruição da indústria nacional precisam ser julgadas e condenadas à morte por fuzilamento. Essa é a minha posição a respeito da Lava Jato. Se você é novo no site, para que você entenda, então se você for eleitor do Bolsonaro, apoiador do Sérgio Moro, a favor da Lava Jato, aí você já não vai perder seu tempo mais, você já vai poder rapar fora daqui.